Olá, somos eu, você na TV Ambiental. Após 30 dias de comemorações de um ano de existência do programa Emoções em Pedaços, eu, Maria Rita, retorno com você para discutirmos algumas histórias do cotidiano. Mas para contar as histórias do cotidiano, eu gostaria de fazer uma contextualização. Lembra que nós falamos sobre raiva? E eu falei assim, eu ainda devo ter uns 2, 3 encontros falando sobre raiva com vocês. Então eu vou contextualizar e depois eu vou trazer algumas histórias sobre a raiva no cotidiano, para que nós possamos identificar em que momentos, em que situações nós precisamos abrir os olhos, vigiar para poder gerenciar aquele sentimento. Esconder, Maria Rita, engolir, Maria Rita, não é essa a indicação, é gerenciar. Todos sabemos, porque eu já falei aqui, que o neurotransmissor, que tem várias funções, mas que regula a raiva, é a serotonina. Isso vocês precisam entender, porque a elevação da serotonina, na verdade, ela produz bem-estar. Serotonina, ela regula a raiva, por isso, porque ela produz bem-estar. E a adrenalina e noradrenalina, elas confusionam as nossas ações. Então é importante nós sabermos de onde vem, né? Não é só nossa mente, é todo o nosso corpo implicado naquela ação. Bom, então as emoções, elas se correlacionam. Elas se correlacionam com o que, Maria Rita? Com as funções cognitivas. E o que são funções cognitivas? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. É a nossa percepção. É como nós percebemos o nosso entorno, como nós interpretamos o mundo. É a nossa memória, o que nós guardamos, o que nós registramos e o que nós deixamos de lembrar. Uma outra função cognitiva é o nosso pensamento. Como que se estrutura o nosso pensamento? Nós somos pessoas que pensamos de uma forma sistemática, estruturada, racional, ou nós somos atropelados, abauroados pelas nossas emoções? São perguntas que nós precisamos o tempo todo responder a cada minuto das nossas vidas. A grande questão é que nós precisamos equilibrar. E para isso tem um termo muito interessante, homeostase. Homeostase fala de equilíbrio, fala do equilíbrio no meu ambiente interno e fala do meu equilíbrio para com o ambiente externo. Isso é importante vocês lembrarem. E outra coisa que nós precisamos lembrar é que as nossas reações, elas são autonômicas. Sim, isso mesmo, de autonomia, porque elas derivam do sistema nervoso autônomo. Então nós temos reações autônomas. Quais são essas reações autônomas? Por exemplo, a aceleração do nosso batimento cardíaco. Olha só a respiração que eu dei. Aceleração do batimento cardíaco, elevação da pressão arterial, ok? Então são respostas, são reações autônomas do nosso corpo. Tranquilo? Então vamos seguindo. A adrenalina e noradrenalina estão sempre de mãos dadas, né? E esses neurotransmissores, eles produzem uma reação, às vezes abrupta, ou de recuo, ou de fuga, ou mesmo de avançar para a situação que nos está incomodando. Então, tendo dito isso, nós podemos deduzir que a raiva é a expressão, ela pode ser equivalente à expressão do prazer. Por que, Maria Rita? O que raiva tem a ver com prazer? Tem a ver porque algumas reações autônomas, elas aparecem nesse mesmo contexto. Por exemplo, tremor, ruborização, Ruborização e taquicardia, que eu já falei. E a raiva, ela anda de mãos dadas com uma série de sentimentos. Vou citar alguns para vocês. A raiva e o desespero. Quando que a pessoa fica desesperada? Quando ela não enxerga nenhuma alternativa para poder resolver aquilo que a aflige. Então o desespero, ele deixa as pessoas numa situação pesada. A raiva e o medo, que produzem, às vezes, mobilidade, a pessoa não consegue sair do lugar. E a raiva e a tristeza, que produz o mau humor, ok? Então fiquem atentos, porque nós vamos continuar essa prosa no próximo encontro. Porque somos eu e você na TV Ambiental, a TV que nos reconecta. Até mais!
Música